Nunca imaginei que um emprego aparentemente comum se transformaria na experiência mais aterrorizante da minha vida. O medo começou a se manifestar logo no primeiro dia, quando percebi algo estranho no processo seletivo do shopping. Era tudo muito rápido, quase desesperado. A gerente mal olhou meu currículo antes de me contratar, como se estivesse aliviada por ter alguém, qualquer um, disposto a aceitar o turno da noite. O salário era tentador, quase bom demais para ser real, mas tinha algo nas entrelinhas do contrato que me causava uma inexplicável sensação de pavor. Na minha primeira noite, enquanto caminhava pelos corredores vazios do shopping, comecei a entender por que aquele lugar tinha tanta dificuldade em manter os vigias noturnos. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes que piscavam de forma irregular. As lojas fechadas projetavam sombras que pareciam dançar nas paredes, e o eco dos meus passos soava diferente a cada volta que eu dava. Era como se o próprio ambiente quisesse me contar uma história de horror que eu ainda não estava pronto para ouvir. O relato dos funcionários do turno do dia também não ajudava a acalmar os meus nervos. Eles evitavam falar sobre o turno da noite, desviavam o olhar quando eu perguntava sobre os antigos vigias, e sempre iam embora apressados, antes do sol se pôr. Uma das vendedoras chegou a fazer o sinal da cruz quando me viu colocando o uniforme da segurança. O terror estava estampado em seus olhos, como se ela soubesse de algo inacreditável que estava prestes a acontecer comigo. A praça de alimentação era o lugar que mais me causava pânico. Durante o dia, era um espaço alegre e movimentado, mas à noite se transformava em um cenário digno de um filme de terror. As cadeiras vazias pareciam mudar de posição quando eu não estava olhando, e às vezes eu jurava ouvir o barulho de talheres vindo das cozinhas fechadas. O susto maior foi quando encontrei uma xícara de café ainda quente em uma das mesas, às 3 da manhã, mesmo tendo certeza absoluta de que havia verificado todas as áreas minutos antes. Foi durante a minha terceira ronda da noite que percebi que havia algo fundamentalmente errado naquele lugar. As câmeras de segurança começaram a apresentar interferências estranhas, sempre no mesmo horário. O sistema de som, que deveria estar desligado, ocasionalmente soltava estática ou fragmentos distorcidos de músicas antigas. E o mais perturbador, os manequins das vitrines. Eu poderia jurar que eles se moviam. Não de forma óbvia, mas pequenas mudanças sutis em suas posições, como se estivessem brincando comigo, testando a minha sanidade em um jogo macabro que eu não tinha escolhido participar. A noite estava começando, quando encontrei aquele senhor peculiar, o zelador. Um homem de aparência comum me abordou com um olhar que misturava preocupação e medo. "Você é novo, né?" ele perguntou, enquanto tirava do bolso um papel amarelado e amassado. O susto veio quando percebi que aquilo não era um simples manual de procedimentos. Era uma lista de regras para a sobrevivência. Meu coração gelou quando comecei a ler aquelas instruções bizarras, cada uma mais inacreditável que a outra. O relato das regras começava de forma simples. Nunca olhe diretamente para os manequins depois da meia-noite. Parecia uma brincadeira de mau gosto, mas o terror nos olhos do zelador sugeria o contrário. A segunda regra era ainda mais perturbadora. Se ouvir risos infantis vindo da área dos brinquedos, não responda, não siga o som. O papel tremia em minhas mãos quando continuava lendo, sentindo um pavor crescente a cada nova instrução. Era como se cada palavra daquela lista fosse aviso sobre uma história de horror que eu estava prestes a vivenciar. As regras ficavam progressivamente mais específicas e assustadoras. Evite os espelhos das lojas entre 3 e 4 da manhã. Eles podem mostrar coisas que não deveriam estar lá. O real significado dessas palavras só se tornaria claro para mim mais tarde, de uma forma que eu preferiria nunca ter descoberto. Havia instruções sobre quais corredores evitar em determinados horários, quais sons ignorar e, o mais importante, o que fazer se encontrasse outros funcionários que não deveriam estar trabalhando naquele horário. Uma regra em particular me causou um pânico instantâneo. Se você vir seu próprio reflexo acenando para você, não acene de volta. O zelador explicou que cada regra daquela lista tinha sido escrita com sangue, não literalmente, mas cada uma representava uma experiência traumática de algum vigia anterior. A história por trás de cada instrução era um mistério que ele se recusava a contar, dizendo apenas que era melhor eu não saber os detalhes. Apenas siga as regras, ele repetia, e talvez você sobreviva até o amanhecer. A última página continha as regras mais estranhas, escritas em letra tremida, como se a pessoa estivesse em estado de extremo nervosismo ao escrevê-las. Se as luzes piscarem 3 vezes seguidas,
Feche os olhos e conte até 10. Não abra antes, não importa o que você usa. E a mais enigmática de todas. Se você encontrar outro zelador durante seu turno, corra. Eu sou o único zelador que trabalha aqui. Foi nesse momento que senti um arrepio percorrer minha espinha, enquanto eu tentava processar o horror implícito naquela última informação. O medo começou a tomar conta de mim quando presenciei o primeiro evento inexplicável. Estava fazendo a minha ronda habitual quando notei algo que fez o meu sangue gelar. Um manequim na vitrine da loja de roupas estava diferente. Tenho certeza absoluta que minutos antes ele estava posicionado de frente para a vitrine, mas agora estava virado para o corredor, como se estivesse me observando. O terror tomou conta de mim quando percebi que aquela não seria a última vez que algo assim aconteceria naquela noite inacreditável. Os passos começaram sutilmente, quase imperceptíveis no início. Era um som rítmico e distante, como se alguém estivesse caminhando calmamente pelos corredores vazios. O pavor aumentava porque, não importava para qual direção eu me dirigisse, os passos pareciam sempre estar no corredor ao lado. O real pânico se instalou quando comecei a ouvir os passos se multiplicarem, como se várias pessoas estivessem caminhando em sincronia. Mas toda vez que eu olhava, os corredores estavam completamente vazios. A história que se desenrolava parecia sair de um pesadelo. O relato mais assustador daquela noite aconteceu por volta das 3 da manhã. As câmeras de segurança começaram a mostrar anomalias temporais inexplicáveis. Em um monitor, eu vi uma área do shopping às 3h15, enquanto a câmera ao lado mostrava o mesmo local às 2h45. O susto veio quando percebi que em algumas telas, o relógio digital marcava horários completamente estranhos, como 25 horas e 61 minutos. Era como se o próprio tempo estivesse se desfazendo ao meu redor, criando bolhas de realidade distorcida. As luzes começaram a ter vida própria, piscando em padrões que pareciam querer comunicar algo. O horror se intensificou quando percebi que as sombras projetadas não correspondiam aos objetos que as criavam. Às vezes eu via sombras se movendo contra a luz, como se tivessem vontade própria. Em um momento particularmente assustador, vi a minha própria sombra fazer movimentos que eu não estava fazendo, como se tivesse se desconectado de mim. A temperatura do ambiente mudava drasticamente sem explicação alguma. Corredores inteiros passavam de um calor sufocante para um frio congelante em questão de segundos. O pânico atingiu seu ápice quando comecei a ver meu próprio reflexo nos vidros das lojas, agindo de forma independente. Às vezes com alguns segundos de atraso, às vezes se movendo antes de mim. A sensação era de estar preso em uma realidade paralela, onde as leis da física não mais se aplicavam. E cada nova descoberta apenas confirmava que eu estava mergulhando cada vez mais fundo em algo que eu não conseguia compreender. Logo na primeira noite, durante uma das minhas rondas regulares, um som ecoou pelos corredores vazios que mudaria para sempre a minha percepção do que é real. Um choro baixo, entrecortado, vindo da área das lojas fechadas. O medo inicial deu lugar a um terror profundo quando segui o som e encontrei uma mulher de vestido branco, ajoelhada no meio do corredor. Meu primeiro instinto foi ajudá-la, até que ela virou o rosto em minha direção. Onde deveriam estar seus olhos, havia apenas escuridão, um vazio inacreditável que parecia sugar toda a luz ao redor. O pavor que senti naquela noite foi apenas o começo. Logo os encontros com aparições se tornaram mais frequentes. Vultos começaram a aparecer na minha visão periférica, sempre se movendo de formas impossíveis. O real horror estava na forma como eles pareciam me seguir, sempre mantendo a mesma distância, como predadores estudando sua presa. Às vezes eu os via refletidos nos espelhos das lojas, mas quando me virava não havia nada ali, apenas aquela sensação gelada de estar sendo observado por algo que não deveria existir. Os relatos das câmeras de segurança começaram a mostrar coisas que desafiavam qualquer explicação lógica. Figuras translúcidas atravessando paredes, sombras se movendo contra a luz. E o mais estranho, imagens de pessoas caminhando pelos corredores, usando roupas de diferentes épocas, como se o shopping fosse um ponto de encontro entre diferentes períodos do tempo. O susto maior foi quando comecei a reconhecer alguns rostos das fotografias antigas do shopping. Pessoas que eu sabia terem falecido há décadas. A manifestação mais assustadora aconteceu lá na praça de alimentação. Era uma criança, aparentemente normal à primeira vista, sentada sozinha em uma das mesas. O terror se instalou quando eu percebi que podia ver através dela, e que seus pés não tocavam o chão. Ela brincava com um carrinho de brinquedo que fazia um barulho metálico ao ser arrastado pela mesa. Quando ela notou minha presença,
Seu sorriso se transformou em algo que nenhuma criança deveria ser capaz de fazer. As aparições pareciam ficar mais ousadas e agressivas conforme a noite avançava. O medo se transformava em pânico cada vez que uma nova entidade se manifestava, cada uma mais assustadora que a anterior. Em um momento particularmente aterrorizante, me vi cercado por várias delas. Algumas pareciam recentes, ainda mantendo uma aparência quase humana, enquanto outras eram apenas formas escuras e distorcidas, como se tivessem perdido sua humanidade há muito tempo. Elas nunca me atacaram diretamente, mas sua simples presença era suficiente para fazer qualquer pessoa questionar a sua própria sanidade. O medo tinha se tornado meu companheiro constante nas noites de trabalho, mas entendi que minha sobrevivência dependia exclusivamente de seguir aquela lista de regras à risca. O real perigo ficou claro na noite em que, por descuido, quebrei uma das instruções mais simples: não assovie depois das 22 horas. O terror que se seguiu foi imediato. Todos os manequins da vitrine viraram suas cabeças em minha direção simultaneamente, e um assobio muito agudo ecoou em resposta ao meu. Foi um aviso inacreditável do que poderia acontecer se eu continuasse sendo descuidado. Cada regra daquela lista tinha sido escrita com um propósito, e o relato das consequências de quebrá-las começou a se espalhar pela minha mente como um vírus. O pavor de cometer outro erro me mantinha constantemente alerta. Cansava muito. Quando as luzes piscaram 3 vezes seguidas, fechei meus olhos e contei até 10, ignorando sussurros e risadas que pareciam se aproximar. Quando abri os olhos, haviam marcas de arranhões profundos nas paredes ao meu redor, como se algo tivesse passado por ali enquanto eu estava de olhos fechados. A história mais assustadora aconteceu quando quase quebrei a regra sobre os espelhos. Era 2h58 da manhã, quando passei pela loja de roupas e por um momento esqueci que deveria evitar olhar para os espelhos entre 3 e 4 da manhã. O susto veio quando percebi que meu reflexo estava sorrindo para mim, mesmo que eu estivesse com uma expressão de horror no rosto. Corri dali segundos antes das 4 da manhã, e o grito que ouvi vindo da loja me convenceu que tinha feito a escolha certa. As regras sobre sons e vozes eram as mais difíceis de seguir. O terror psicológico de ouvir pessoas chamando o meu nome, vozes familiares pedindo ajuda e ter que ignorá-las sabendo que não são reais era quase insuportável. Uma noite, ouvi a voz da minha mãe chorando em um dos corredores, mas lembrei da regra: se ouvir uma voz familiar, não responda. O pânico de ignorar aquele chamado foi imenso, mas eu sabia que responder seria muito pior. Cada noite se transformava em uma batalha pela sobrevivência, onde cada regra seguida era uma pequena vitória contra forças que eu não compreendi. A sensação de horror era constante, mas paradoxalmente as regras ofereciam uma estranha forma de conforto. Elas eram como um mapa em um território hostil, um guia para navegar por aquela realidade distorcida que o shopping se tornava após o anoitecer. Mesmo quando tudo parecia irreal e aterrorizante, eu sabia que seguir aquela lista era a minha única chance de ver o amanhecer. Na manhã seguinte, com as mãos ainda tremendo, entreguei minha carta de demissão. Só queria agradecer ao zelador noturno. Mencionei a gerente, tentando manter a calma. O pavor tomou conta quando ela me olhou confusa. Que zelador? Não temos ninguém na zeladoria durante a noite há mais de 15 anos. Saí dali o mais rápido que pude. Mas às vezes, quando passo em frente ao shopping à noite, posso jurar que vejo uma figura familiar fazendo sua sombra eterna pelos corredores vazios, sempre com aquele sorriso que assombra meus pesadelos. E sabe qual é a parte mais assustadora dessa história toda? Enquanto você assiste esse vídeo, centenas de vigias noturnos estão sozinhos em seus turnos, possivelmente vivendo experiências que nunca terão coragem de compartilhar. Se você trabalha ou já trabalhou no período noturno, conta pra gente aí nos comentários suas experiências. Quem sabe você não é o próximo a receber uma misteriosa lista de regras. Se essas histórias te arrepiaram, ajude o nosso canal a revelar mais pesadelos reais. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, principalmente, inscreva-se no De Luzes Apagadas. Afinal, o assustador, o bizarro e o estranho sempre aparecem de luzes apagadas.